A semente do romantismo surge na França e na Inglaterra no século XVIII. Na França, ferviam as ideias iluministas. Iluminismo foi um movimento intelectual caracterizado pela centralidade da ciência e pela racionalidade, o que implica em recusa de todas as formas dogmáticas, como crenças e opiniões pessoais. Na Inglaterra, o romance é impulsionado pela ascensão da burguesia, classe social que surge na Idade Média e que mais tarde, com a Revolução Industrial e o Iluminismo, domina a transição histórica para o capitalismo. A Inglaterra desenvolve-se, o parlamento é eleito democraticamente, a agricultura é modernizada e as cidades crescem. Há proliferação de revistas e jornais de caráter literário e popular. A mulher também se incorpora ao mundo cultural. Apesar disso, a pobreza aumentou e a riqueza fica nas mãos de poucos. Passa-se a dar mais valor à propriedade, à terra, ao comércio e à indústria. São dessa época as obras de Daniel Defoe, 1660-1731, As Aventuras de Robinson Crusoe, e Jonathan Swift, 1667-1745, As Viagens de Gulliver. A estética romântica começa no início do século XIX. Os ideais da Revolução Francesa e da Revolução Industrial propiciaram a ascensão da burguesia, a diminuição das barreiras sociais, incentivos na educação com mais escolas, surge um novo público leitor e consumidor. Essa nova classe, com seus gostos, valores e interesses, trouxe a ideia liberalista e também individualista. Na Alemanha, os intelectuais defenderam o domínio do individualismo e das paixões em detrimento da coletividade e do racionalismo. Nietzsche foi um dos precursores do movimento Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. Escreveu, entre outras obras, Os Sofrimentos do Jovem Werther, em 1774. A obra tem uma estrutura epistolar, construída a partir de cartas que Werther, um jovem escritor e pintor, escreve a um amigo. Depois de estar junto dela 2 ou 3 horas, deliciando-me com sua presença, suas maneiras, a expressão celestial de suas palavras, e todos os meus sentidos, pouco a pouco, se tornam tensos. Tenho necessidade de afastar-me, de ir para longe, e então ponho-me a errar pelos campos. Nessas horas, sinto prazer em escalar uma montanha íngreme, em abrir caminho num bosque cerrado, passando por arbustos que me ferem, por espinhos que me dilaceram a pele. Sinto-me um pouco melhor então, um pouco. E quando então, cansado e sedento, às vezes fico prostrado no caminho, no meio da noite, a lua cheia brilhando sobre minha cabeça, quando na solidão do bosque busco repouso no tronco retorcido de uma árvore para aliviar meus pés doloridos, e então adormeço na meia-luz. Adeus. Somente o túmulo poderá libertar-me desses tormentos. Românticos como Victor Hugo e Sir Walter Scott não desprezaram o gênero de aventuras e a exaltação dos heróis do passado. Victor Hugo escreveu seu maior romance, Os Miseráveis, durante seu exílio na Inglaterra. Na obra aparece a preocupação com a educação e generosidade com fontes de progresso. Walter Scott nasceu na Escócia. Publicou em 1814 Waverley, considerado o primeiro romance histórico, repleto de aventuras medievais. Balzac compartilha com Chateaubriand o espírito conservador.
Para ele, valores como cortesia, nobreza e generosidade estavam se perdendo irremediavelmente, cedendo lugar à ambição pela riqueza, à ascensão do burguês sem escrúpulos e ao triunfo do egoísmo. Stendhal, 1783 a 1842, seu espírito crítico e seu amor pela análise das paixões humanas são traços plenamente românticos. Jane Austen, 1775 a 1817. Escreveu Razão e Sensibilidade, Orgulho e Preconceito e Persuasão. Seus romances refletem a infância e a educação que recebeu do pai, um pastor protestante. Alexandre Dumas, o pai, um dos mais populares escritores de todos os tempos, suas obras completas chegam a 177 volumes, com algumas das mais consagradas histórias de aventuras, como Os Três Mosqueteiros e O Conde de Monte Cristo, ambos publicados em 1844. Também escreveu obras para teatro, como A Dama das Camélias, em 1848. Edgar Allan Poe, 1809 a 1849, nasceu em Boston, nos Estados Unidos, e morreu na miséria em Baltimore. O Corvo, de Edgar Allan Poe. Numa meia-noite agreste, quando eu lia lento e triste, vagos curiosos tomos de ciências ancestrais, e já quase adormecia, ouvi o que parecia o som de alguém que batia levemente a meus umbrais. Uma visita, eu me disse, está batendo a meus umbrais. É só isso. É só isso, e nada mais. Ah, que bem disso me lembro. Era no frio dezembro, e o fogo, morrendo negro, urdia sombras desiguais. Como eu queria a madrugada, toda a noite aos livros dada, para esquecer, em vão, a amada, hoje entre hostes celestiais. Essa cujo nome sabem as hostes celestiais, mas sem nome aqui jamais. Como, a tremer frio e frouxo, cada reposteiro roxo me incutia, urdia estranhos terrores, nunca antes tais, mas a mim mesmo infundindo força, eu ia repetindo. É uma visita pedindo entrada aqui em meus umbrais. Uma visita tardia pede entrada em meus umbrais. É só isso, e nada mais. E mais forte num instante, já nem tardo ou hesitante. Senhor, eu disse, ou senhora, de certo me desculpais, mas eu ia adormecendo, quando viestes batendo, tão levemente batendo, batendo por meus umbrais, que mal ouvi, e abri largos, franqueando os meus umbrais. Noite, noite e nada mais. É o vento e nada mais. Abri então a vidraça, e eis que, com muita negaça, entrou grave e nobre um corvo dos bons tempos ancestrais. Não fez nenhum cumprimento, não parou nenhum momento, mas com ar solene e lento pousou sobre os meus umbrais, num alvo busto de Atena que há por sobre os meus umbrais. Foi, pousou e nada mais. E esta ave estranha e escura fez sorrir minha amargura, com o solene decoro de seus ares rituais. Tens o aspecto tosquiado, disse eu, mas de nobre e ousado. Ó velho corvo emigrado lá das trevas infernais, dize-me qual o teu nome lá nas trevas infernais. Disse o corvo, nunca mais. Pasmei de ouvir esse raro pássaro falar tão claro, ainda que pouco sentido tivesse palavras tais.
mas deve ser concedido que ninguém terá havido, que uma ave tenha tido pousada nos meus umbrais, ave ou bicho sobre o busto que há sobre seus umbrais. Com o nome, nunca mais. Comigo ia discorrendo, mas nem sílaba dizendo, a ave que na minha alma cravava os olhos fatais. Isso e mais ia cismando, a cabeça reclinando, no veludo onde a luz punha vagas sombras desiguais, naquele veludo onde ela, entre as sombras desiguais, reclinar-se-á nunca mais. Profeta, disse eu, profeta ou demônio ou ave preta, pelo Deus ante quem ambos somos fracos e mortais, dize a esta alma entristecida, se no Éden de outra vida verá essa hoje perdida entre hostes celestiais, essa cujo nome sabem as hostes celestiais. Disse o corvo, nunca mais. Que esse grito nos aparte, ave ou diabo, eu disse, parte. Torna a noite e a tempestade, torna as trevas infernais. Não deixes pena que ateste a mentira que disseste. Minha solidão me reste, tira-te de meus umbrais, tira o vulto de meu peito e a sombra de meus umbrais. Disse o corvo, nunca mais. E o corvo, na noite infinita, está ainda, no alvo busto de Atena, que há por sobre os meus umbrais. Seu olhar tem a medonha cor de um demônio que sonha, e a luz lança-lhe a tristonha sombra no chão, a mais e mais. Libertar-se-á nunca mais. Seus contos sobre morte, perversões e delírios não lhe deram muita fama em vida. Foram os poetas simbolistas franceses, a partir de Baudelaire, que apreciaram e divulgaram sua obra. Herman Melville nasceu e morreu em Nova York. Seu profundo conhecimento da vida do mar levou-o a escrever sua obra mais conhecida, Moby Dick, a história do capitão de um navio baleeiro, Ahab, que dedica todos os seus esforços à perseguição de Moby Dick, uma baleia gigante. Charles Dickens. A literatura desse célebre autor inglês caracteriza-se pela visão pessimista e pela dureza com que retrata as condições de vida dos humildes e marginalizados. Em Oliver Twist, de 1838, essa realidade é vista pelos olhos inocentes de um menino. Mary Shelley, 1797 a 1851. Escreveu o romance que lhe deu fama, Frankenstein, ou O Prometeu Moderno. Nela, o Dr. Frankenstein desafia a ciência e a natureza e, como um pequeno deus, cria um ser disforme a partir de restos humanos e do cérebro de um condenado. Frankenstein não é um simples conto de terror. Simboliza a impossibilidade de se opor às leis da natureza e ao seu poder de criação. Características do romantismo. Subjetivismo. O que conta é o indivíduo. A arte é a expressão do mundo interior. Mais liberdade de criação. Fuga da realidade. Idealismo, fantasia, imaginação. Projeto de um mundo ideal. O romântico busca o amor perfeito e, consequentemente, impossível. E isso causa bastante sofrimento. Valorização da natureza. Para o romântico, a natureza é um elemento fundamental. Só a natureza pode entender as dores e angústias do homem. A natureza é humanizada, representa a intensidade do mundo interior, o mar revolto, a fúria dos ventos, a tempestade. O poeta conversa com os pássaros. Os sentimentos nunca foram tão cantados e valorizados.
Sentimentalismo. Quando o homem romântico percebe que não há um mundo perfeito, ele foge da realidade. Essa evasão caracteriza-se pela fuga dos lugares possíveis. Busca o distante, o passado histórico, passado individual também, a infância. A fuga da realidade também leva ao desejo de morte, já que o mundo à minha volta não é o que eu quero, talvez na morte. Na construção do personagem, o herói romântico é lindo, forte, valente, honrado, e a heroína é pura, virgem, angelical, delicada, ou seja, tudo é perfeito. Entre tantos poetas, encontramos um segmento intitulado de Os Poetas Satânicos. São chamados de satânicos porque fazem parte da segunda geração romântica. Lord Byron encarna a imagem do poeta romântico rebelde e independente. O romantismo coloca-se como uma reação ao neoclassicismo e ao iluminismo. Cansados de sempre buscar uma explicação lógica para o que os rodeavam, os intelectuais descobrem o medo e a emoção. O escritor romântico era um apaixonado pelo mistério, pelo oculto. Surge assim o interesse pela Idade Média, dos contos de fadas dos irmãos Grimm e do Corcunda Quasímodo de Victor Hugo, que se arrastava pelos corredores da Catedral de Notre-Dame de Paris. O romântico era essencialmente pessimista e melancólico e refugiava-se na tristeza. Acima de tudo, deixava-se condicionar pela paixão e pelos sentimentos, levando-os às últimas consequências.